Esse tema eu gosto bastante, né? Que é o tema justamente relacionado a sistema de preação. É porque envolve um pouquinho de automação aí, que era a área que eu trabalhava anteriormente. Bom, e o que acontece, João? A pergunta é a seguinte: quais são as suas orientações para aplicação de sistema de preação em galpões de estocagem? Tá? E aí, só um detalhe: a gente tem um artigo, né, fazer uma propagandazinha. A gente tem um artigo no blog da Scope que aborda o assunto, não é um artigo grande, né, mas trata bem assim de forma objetiva, tanto sobre o assunto de preação, quanto o assunto de bicos do tipo dry também, como foi falado aqui. Quem quiser consultar, é só eventualmente jogar lá na ferramenta de consulta, né, na lupinha, joga a palavra preação, ou então joga a palavra dry, e aí vão aparecer os artigos lá do blog que falam sobre isso, tá ok? Então, voltando só na pergunta, é isso, João. Quais são as suas orientações para a aplicação de sistemas de pré-ação em galpões de estocagem? E aqueles detalhezinhos, né, de curva de retorno, para bico pendente, a prioridade para os bicos em pé e outros detalhes mais, se você puder falar para a gente a respeito disso. Obrigado. Bom, Braulio, basicamente o seguinte, pessoal, pré-ação, as pessoas têm geralmente uma dificuldade de entender a diferença entre pré-ação e sistema seco. A dica que fica, pré-ação obrigatoriamente tem que estar associada a um sistema de detecção de incêndio, tá? Já o sistema seco, não. O sistema seco é só o bico de sprinkler. Eu não preciso de ter detecção. Então, para quem está chegando agora, que está começando na área de sprinkler, a diferença básica é isso. Pré-ação tem detecção, tá? E o sistema seco não tem detecção. Braulio, em relação à área de estocagem, sistema de pré-ação em área de estocagem geralmente é aplicado em áreas sensíveis, tá? Principalmente estocagem refrigerada. Por quê? Porque o problema da estocagem refrigerada é você inserir água dentro de uma tubulação num ambiente que está numa temperatura negativa. Então, imagina que eu tenho uma câmara, Braulio, de menos 20 graus, tá? Se eu tiver um sistema, por exemplo, que por algum motivo eu tenho lá, vamos dizer, um sistema seco, tá? Lembre-se que o sistema seco não tem detecção. O pessoal da manutenção vai trocar uma lâmpada no teto do galpão e danifica um bico de sprinkler que está no teto do galpão, tá? Quando ele fizer esse dano no bico de sprinkler, vai haver uma despressurização da rede e, eventualmente, vai entrar água dentro dessa câmara. Aí você pensa assim, ok, entrou água, basta eu tirar essa água da tubulação e reabilitar o sistema novamente, trocar o bico que foi danificado e tudo. Mas não é assim que isso funciona, porque uma câmara a menos 20 graus, primeiro, você, na hora de drenar essa água, você não vai conseguir drenar ela toda. Vai ficar um resto de água dentro do tubo. E esse resto de água, ele vai virar gelo. E eu não posso ter gelo dentro da tubulação, tá? Então, esse é um primeiro problema que a NFPA resolve da seguinte maneira. Sabe qual é a solução que o handbook da NFPA dá para essa situação? Você desmonta toda a rede dentro do interior da sua câmara, leva ela para uma área de temperatura positiva, seca ela e depois reinstala. Você já pensou o problema que é isso? Então, o que acontece? Muita gente não sabe, mas pré-ação de bloqueio duplo, bloqueio duplo significa que precisa de dois eventos. Evento 1, a detecção de incêndio por um sistema de detecção, e o evento 2, o rompimento do bico de sprinkler, foi desenvolvido por causa de armazenagem frigorificada. Porque o problema do frigorificado é que se você joga água dentro de uma área que a temperatura é negativa, ou você faz com que aquela água, que aquela temperatura fique positiva para reabilitar o sistema, ou tira a tubulação. Imagina que você tem uma câmara de 10 mil metros quadrados, aonde que você vai enfiar 10 mil metros quadrados de mercadoria que está verticalizada ali dentro para poder trocar uma tubulação? É muito mais fácil você tirar o sistema de sprinkler dali de dentro. Então, a pré-ação, o sistema de pré-ação, ele é uma ferramenta muito importante, onde a água é um problema se realmente não estiver ocorrendo um incêndio. E a gente pode listar alguns locais que isso ocorre.
Uma é câmara frigorificada, segundo, museus, porque se eu tiver uma entrada de água inadvertida no museu, eu posso danificar um quadro, por exemplo, que tem um valor inestimável. Um terceiro local de informática, centros de dados, né, CPD. Eu tenho que pôr um sprinkler no CPD, eu vou colocar um sistema de água molhada, que eventualmente pode ter um acidente no teto e jogar água em cima de um computador caríssimo, perder uma série de dados. Então, a pré-ação ela é uma ferramenta muito interessante. Mas lembre-se, quem está me escutando, o sistema pré-ação ele só funciona se existir a detecção prévia de um incêndio. A gente tem basicamente dois sistemas de pré-ação, travamento simples e travamento duplo. O travamento simples é quando somente o que trava a cabeça da válvula, o que trava a água para entrar dentro da tubulação, é o sistema de detecção. Detectou, a água entra dentro da tubulação, independente se o bico de sprinkler está ou não aberto. Interessante que esse tipo de sistema, por exemplo, pela NBR 10897, em áreas que não são de estocagem, você não precisa de acrescentar 30% na área de cálculo, porque é esperado que a detecção vai ocorrer antes da abertura do bico de sprinkler, e quando o bico de sprinkler eventualmente vir a abrir, a gente já vai ter um sistema molhado, porque a tubulação já está cheia de água. Já o sistema de interlock duplo, ele precisa de dois eventos. Primeiro ocorre a detecção, vai ficar o alarme tocando, dá a oportunidade da brigada de incêndio ir com o extintor, montar uma linha de mangueira, tentar combater aquele incêndio antes do bico abrir. Se o bico de sprinkler abrir, aí sim a cabeça da válvula é liberada para a entrada de água dentro da tubulação. Neste caso, as normas pedem que se acrescenta 30% de água no cálculo hidráulico, porque como há um atraso nessa entrega de água no bico de sprinkler, há uma expectativa que a área queimada seja um pouco maior. Por isso que há esse aumento. Agora, cuidado, em área de estocagem, mesmo o interlock simples, eu também tenho que acrescentar 30% na área minha de operação, porque em área de estocagem, o desenvolvimento do incêndio é muito rápido. Em relação à instalação, pessoal, uma coisa importante, um sistema de pré-ação, um sistema seco, ele obrigatoriamente tem que ser instalado numa tubulação que seja inclinada. Por quê? Se eventualmente eu tiver um disparo acidental de água dentro daquela rede, eu preciso de drenar essa água. Então, ela é inclinada para os drenos. Geralmente, a gente tenta inclinar ela para a válvula de governo, porque a própria válvula de governo tem um dreno nela. Então, a gente mata o problema todo com a válvula de governo. Se por N motivos eu não conseguir fazer isso, eu crio drenos auxiliares, mas a tubulação tem que ser inclinada. E aí, Braulio, tem outro detalhe. Por isso que esse tipo de situação você tem que dar preferência para trabalhar com bicos em pé. Porque se eu trabalhar com o bico para baixo, que é o bico pendente, eu nunca vou conseguir drenar aquela água que vai ficar na cabeça do bico, porque ele vai ficar um restinho de água ali enfiado no bico, esperando o obturador do bico abrir. Então, por isso que dá-se preferência para trabalhar com bico upright em sistema de pré-ação ou sistema seco, tá? Outro detalhe, e isso é normatizado, tem que ser assim. Se eu tiver que trabalhar com bico pendente, eu tenho que trabalhar com curvas de retorno, que chama return bend, né? Que é o famoso pescoço de ganso. Eu saio com o tubo para cima e viro com ele para baixo para atingir, para alimentar o meu bico de sprinkler. João, mas eu vou ter o mesmo problema, porque eu vou ter um restinho de água ali naquela curva de retorno que vai ficar sempre ali. Sim, infelizmente você vai ter esse problema. Vai ter sempre um pouquinho de água ali, mas é um pouquinho de água, não um tanto. João, mas como assim um tanto? Se a tubulação é inclinada e o seu bico é para baixo, qualquer problema que você tiver naquele bico, aquela água vai escorrer para o bico. Se eu tiver uma curva de retorno, vai ser somente a água da curva de retorno. Então, pessoal, basicamente, em sistema de pré-ação ou sistema seco, trabalha-se com bico upright, que é o bico para cima. Bico pendente é aceito desde que tenha curva de retorno, tá? Ou se não, bico dry. Então,
fica a dica aí para quem estiver trabalhando com esse assunto, e lembrando que esse tipo de solução é muito importante em área que tem problema de congelamento, em área e que tem materiais de valores inestimáveis, como um museu, por exemplo, tá? João, um comentário que você fez, e eu acho que é importante, é algo também que a gente escuta pelo lado do fabricante, distribuidor, é que há uma confusão entre quando fala monoativado, duplo ativado, single interlock, double interlock, há muitas vezes aquela percepção de que o duplo é melhor ou mais seguro do que o mono, e que as coisas não têm nada a ver, são utilizações diferentes, são casos diferentes e o projeto não é o mesmo. Então, essas questões de se você tem 30% a mais, tudo isso tem que ser lembrado na hora do projeto. Não pode. Na verdade, isso impacta em custo, né, Jonas? O que eu costumo falar com o pessoal é que, assim, se você tem um sistema pequeno, se fizer duplo ou simples, não vai fazer a menor diferença. Agora, se você tiver um sistema realmente grande, tá? O simples, ele vai custar muito mais barato do que o duplo, porque o simples eu não preciso de aumentar em 30% a minha área de cálculo. Então, não quer dizer que um é melhor do que o outro, não. São duas tecnologias distintas, pessoal. Outra dica, sistema de pré-ação e sistema seco não se trabalha com grid. Lembre-se, na primeira resposta que eu dei nesse assunto, eu falei que o grid, uma característica, se você desenhar um grid à mão aí e fizer uma abertura de um bico, você vai perceber que a água percorre todos os tubos em direção ao bico de sprinkler. Se eu fizer isso num sistema de pré-ação, para a água sair no bico de sprinkler, eu tenho que esgotar todo o ar que existe na rede. Se eu fizer um sistema ramificado, uma espinha de peixe, apenas o ar que tiver no caminho entre a válvula e esse bico de sprinkler precisa de sair. O resto do ar que estão nas outras ramos, vamos dizer, da rede, eles podem ficar confinados naquele espaço. Então, eu não tenho um atraso de água. Eu acho, Jonas, antes de eu passar a palavra para os colegas, eu queria só chamar a atenção de uma coisa. Em área de estocagem, existem sistemas hoje de pré-ação para áreas refrigeradas para pé direito de até 16,70 metros. Hoje existem soluções para galpões refrigerados com pé direito de até 16,70 metros sem o uso de sprinkler intra-rack e usando o sistema de pré-ação. Outro detalhe, bico ESFR é proibido em sistema seco ou sistema de pré-ação. Bico ESFR só pode ser usado em sistema molhado, tá? Então fica a dica, porque muitas vezes as pessoas pegam e fazem um sistema de pré-ação com bico ESFR, porque a altura do galpão é de 15 metros de altura. Não pode. Existem soluções específicas para isso, tá? E são soluções, inclusive, de aplicação específica que requer aprovação especial, porque você tem que verificar o tempo de entrega de água, que é um assunto extremamente complexo e muito difícil de ser atendido, tá? É o tempo que a água vai gastar da válvula até chegar no bico de sprinkler. Tá ótimo. João, esse assunto também, eu acho que é um super... Eu, particularmente, adoro também. Tenente, comentário. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta, né? Questão de vocês, do João, do Vitor, talvez. A minha impressão é que eu encontro o sistema de pré-ação em museus, em CPD, com uma certa frequência. Mas em sistemas de estocagem, eu não sinto tanto que é empregado esse sistema. E eu queria saber se vocês têm um motivo ou é uma impressão errada minha, se é a detecção ou se é o cálculo, a acrescentação da porcentagem, ou o custo desse sistema. Tem alguma dificuldade específica o projetista não fazer esse tipo de instalação? Tem, Tenente Correia. Na verdade, existem duas dificuldades bem específicas. A primeira delas é o custo. O custo é muito caro, tá? Só que tem situações que não há alternativa. Isso acontece, por exemplo, em áreas frigorificadas. Não existe outra solução.
Se não existe outra solução, a solução está dada, tá? Agora, o custo é principalmente o fator impeditivo desse tipo de solução. O outro problema diz respeito à tecnologia efetiva em si. A grande dificuldade desse tipo de sistema é entregar a água nos limites que estão previstos nas normas, tá? Basicamente, em área de estocagem, o tempo que a água pode gastar entre a válvula e o bico de sprinkler que abriu é de aproximadamente 20 a 25 segundos. Esse tempo é um tempo muito curto. Então, o que acontece? A engenharia que é feita para se conseguir atingir esse tempo é uma engenharia muito grande. Então, é um projeto que a gente chama que é um projeto muito específico. A gente já fez no escritório um projeto no Paraná com essa solução, tá? Era um galpão frigorificado. E estamos aprovando agora no Bombeiro de São Paulo um outro galpão frigorificado na região de Osasco, também com essa tecnologia. Mas eu te falo, Tenente, que se existisse outra tecnologia mais em conta e mais simples, com certeza ela seria adotada. Por exemplo, uma das estratégias que a gente tem para conseguir fazer com que esse tempo de entrega de água seja atendido é o uso, por exemplo, de aceleradores eletrônicos de abertura de válvula. O que é esse acelerador? Eu tenho uma rede de pré-ação com ar comprimido ou nitrogênio comprimido a uma determinada pressão. Ela, ao invés, quando abre um bico de sprinkler, a pressão cai. Só que o que acontece? Uma rede de sprinkler, por exemplo, de um galpão, ela é muito grande. Se ela é muito grande, cabe muito ar. E o ar, ele é compressível, diferente da água. Então, muitas vezes, um bico de sprinkler se rompe lá na ponta, o tempo que gasta para esse ar sair, para que o pressostato identifique que está perdendo pressão, é um tempo muito grande, porque tem muito ar. Então, eu não vou conseguir atender o tempo de entrega de água por causa disso. Aí eu ponho um acelerador eletrônico. Esse acelerador é um equipamento que mede a perda de pressão em 0,01 PSI. Ele faz, a cada segundo, ele mede 2 vezes essa perda de pressão. Se acontece isso, ele identifica que há o vazamento de ar e manda imediatamente, ele abre a solenoide, fazendo com que a válvula entre imediatamente em ação. E aí o que acontece? Existem válvulas próprias também, porque um outro problema é o tempo que o clamp da válvula gasta para abrir, porque se eu tenho um ar comprimido aqui em cima, ela tende a demorar a fazer esse caminho, tá? Então existem válvulas próprias que fazem com que isso chama trip time, esse tempo que a válvula gasta para abrir. Existem válvulas próprias que abrem imediatamente. E aí o que acontece? Eu vou ter um suprimento de água que vai formar um êmbolo de água empurrando aquele ar para o bico de sprinkler que está aberto. Então é uma tecnologia extremamente específica, é uma tecnologia que são poucas soluções que podem ser dadas para ela, por exemplo, para essa situação. E grande parte dessas tecnologias tem que se, inclusive, pagar royalty do uso da tecnologia. Além de você ter que comprar o equipamento, além de você ter que comprar um software especializado para o cálculo disso, você ainda paga royalty ainda por estar usando essa tecnologia para se atingir esse tempo de entrega. Então, é uma solução cara e complexa em termos de engenharia, tá? Então, assim, por isso que você não vê em grandes galpões ela sendo usada, mas ela pode ser usada inclusive em galpão de sistema seco, com 16,70 metros de pé direito, por exemplo, eu poderia estar usando essa solução sem o menor problema, tá? Só que impacta em custo. Bom, João, só um comentário sobre isso, é que a preocupação sobre a questão de válvula, a gente tem alguns casos em que o pessoal entende que válvula pré-ação é a mesma coisa que válvula seca. É só para lembrar, não é. São coisas bem, bem diferentes, têm características diferentes. Um sistema de pré-ação não é simplesmente um sistema que isola a parte do ar e da água. É bem mais delicado do que isso.
Vitor, vamos comentar? Logo em seguida, a gente vai pegar e já vai entrar, o Braulio vai fazer mais um comentário, e aí a gente vai entrar nas Deixa eu só fazer um comentáriozinho rápido antes do Vitor falar, porque depois já vai vir outro assunto. Pessoal, e outra coisa, preferencialmente, sempre use o sistema molhado. Só use o sistema de pré-ação se você não tiver outra solução, porque ele é mais complexo. E outro detalhe, museus, por exemplo, as pessoas hoje estão achando que pré-ação é a solução total para museus. Muitos museus do mundo não têm sistema de pré-ação ou têm sistema de pré-ação para áreas muito específicas, porque o sistema é caro. Então, muitas vezes, é interessante você pegar um museu, analisar aonde efetivamente você precisa do sistema de pré-ação, para diminuir o custo e simplificar a instalação. Não precisa te instalar no museu todo. Vai lá, Vitor. Não só o sistema de pré-ação é um sistema caro, como as válvulas, o sistema em si é muito complexo, tem vários acessórios, e o processo de manutenção é um processo complicado. A empresa tem que entender muito bem o que está fazendo para não cometer uma besteira. Pegando o gancho do tenente, basicamente, para a proteção do depósito, 3 coisas têm que acontecer. O sistema tem que ser capaz de identificar o local que está pegando fogo, abraçar o incêndio e, em seguida, ter uma quantidade de água suficiente para suprimir aquele incêndio. Então, no sistema molhado, essa questão do tempo do sistema entrar em operação é extremamente importante. Não obstante, o tipo de bico que é utilizado, muitas vezes é o bico de resposta rápida, por conta disso. Então, termina que esse fator do tempo para que esses 3 itens aconteçam é predominante para que a gente tenha a opção por escolher o sistema molhado ao invés de um sistema de pré-ação, certo? Com relação ao sistema de pré-ação, eu queria fazer um comentário que surge muita dúvida em sala de aula, que é o seguinte: todas as válvulas e o sistema de detecção precisam ser aprovados para o sistema de pré-ação. O que é que eu quero dizer com isso? A FM Global, ela certifica vários equipamentos, mas a FM certifica o equipamento para a aplicação, certo? Então, o fato de um sistema de detecção ter a aprovação da FM Global não significa que ele é aprovado para o uso no sistema de pré-ação. Então, isso é uma coisa importante a ser estudado quando você estiver projetando esse tipo de sistema, ok? Tem que ser tudo aprovado, FM, e aprovado para o uso de pré-ação. É isso, gente. Bom, obrigado, Braulio. Então, é só um comentário, isso, complementando o que o Vitor falou, né, sobre essa questão da detecção, né, eu queria que o João, de repente, falasse bem rápido mesmo. É obrigatório, João, você ter um sistema à parte de detecção, né, um sistema de disparo para combate mesmo a incêndio, ou pode ser naturalmente interligado ao sistema de detecção lá do prédio ou do local onde a instalação do pré-ação está sendo feita, e aí é operado em conjunto com o sistema de detecção geral do prédio, né? Precisa ser separado ou pode ser conjunto? Queria que você falasse rapidamente. Não vou falar aqui de sistemas específicos para áreas de estocagem refrigerada, porque esses são requisitos especiais, tá? Mas um sistema de pré-ação convencional, você pode usar a central de alarme do próprio edifício, se ela tiver essa capacidade, né? De ter o release lá, a opção de release, a opção de separar os negócios e tudo, ela pode sim ser usada, mas não é a recomendação, tá? Porque, na verdade, se você tiver um problema, seja de programação dessa central, seja de uso, seja do que for, você pode ter a abertura da válvula de pré-ação em função de uma outra área que não é a área que está sendo protegida. A melhor recomendação que fica é comprar uma central exclusiva. Essas centrais geralmente são até, os fabricantes chamam de central de release, né? É uma central específica só para comandar a abertura desse equipamento. Logicamente, ela também vai ser replicada na central principal, mas quem vai comandar a abertura vai ser essa central específica, tá? Então fica a dica.
Não custa caro, é uma central que custa aí por volta de uns R$4.000, mas vai tirar muita dor de cabeça sua aí, colocar ela exclusiva para o sistema, tá? Um detalhe que o Vitor comentou que eu acho extremamente importante, existem aí fornecedores de equipamento de sistemas de sprinkler no mercado que muitas vezes vendem o corpo da válvula de preação e certificada, tá, Vitor? E vende, ao invés de vender o trim de preação daquela válvula, eles vendem um trim de preação que eles mesmos montam. Eles compram lá na China os equipamentos e montam o trim. Então, ele importa dos Estados Unidos o corpo da válvula e compra os acessórios da válvula do trim de preação na China. E o equipamento que vem dos Estados Unidos, ele vem no datasheet falando que a certificação daquela válvula só é válida se o trim for do próprio fabricante. Então, cuidado quem está comprando esse tipo de equipamento para não estar comprando gato por lebre. Exija que o trim da válvula seja do mesmo fabricante e conforme o critério de certificação daquela válvula. Bom, João, desculpa me interromper, eu vou passar a palavra só rapidamente aqui para o Tenente Correia, porque a gente já tem uma série grande de perguntas, a gente já está até um pouco estendendo o tempo, mas a gente queria fazer essas perguntas também ao Tenente e depois a gente segue para as perguntas. Obrigado. Ok, vou ser rápido, só um comentário que eu acho importante, porque nós nos deparamos com isso frequentemente, é sobre a automação do sistema de alarme, que nós vemos com frequência, ainda mais quando é um sistema da NFPA, que ele é sempre ligado separadamente da central de alarme. E a automação dele necessita do ser humano soar o alarme ou mostrar para a edificação que está acontecendo um sinistro. Só quero lembrar e reforçar que não é possível isso, né? Nós temos que fazer essa automação para que, quando for detectado um incêndio, pela detecção de fumaça, pelo acionamento manual, ela seja transmitida para toda a edificação de forma automatizada, né? É um item importante que eu vejo que muita gente instala e não observa esse item, e pode fazer a diferença, principalmente na evacuação da edificação, né? E muitas edificações, áreas de estocagem, são armazéns grandes, locais... Sim. Bom, vamos agora, ainda com perguntas dos internautas, sobre o tema número 4, e acho que já para a gente já chegar perto do nosso final. De novo, da Débora, uma pergunta sobre 20 segundos seria para sistemas EAS1, é correto? Sistema de preação, o tempo não seria de 60 segundos? Débora, primeiramente, se for a Débora Tomé, minha grande amiga, né? Primeiramente, eu te agradeço por estar na live até agora, porque eu sei que você é muito atarefada aí, e sinal de que a gente está conseguindo grudar as pessoas na cadeira para estar assistindo. Débora super participativa, como sempre. Exatamente. Débora, um detalhe é o seguinte, EAS é aquele sistema eletrônico, não sei o que lá, de sprinkler, que é um sistema novo da Tyco. Não tem nada a ver com esse sistema de preação que a gente falou aqui, tá? Os 60 segundos, Débora, ele é um requisito, basicamente, quando você tem um sistema de preação ou um sistema seco, você tem que atender alguns critérios. Um dos critérios possíveis, quando o volume da rede é superior a 750 galões, tá? É que o tempo de entrega de água no bico mais distante seja de até 1 minuto. Então, ou seja, em 1 minuto, a válvula tem que abrir, a água tem que empurrar o ar que está dentro desse caminho todo, e lá na frente sair as primeiras gotas de água, tá? Essa é uma das formas que você tem de atender a esse critério, tá? A outra forma, Débora, que é a de calcular esse tempo de entrega de água. Aí você já não faz mais com um bico em operação. Existe uma tabela dentro da NFPA que, em função do risco, ela fala para você quantos bicos devem estar em operação e qual é o tempo de entrega de água
para aquele caso. Então, o que acontece? Nesses refrigerados, geralmente a gente considera 4 bicos em operação, tá? Com a água chegando entre 20 e 25 segundos. Então, é uma segunda forma de você verificar. E, geralmente, a gente verifica isso com software, tá? Que é o único que tem aí comercial no mercado que faz esse cálculo, é o FDT da Tyco, tá? Que vai fazer essa simulação em software para te falar se aquela rede sua, naquelas condições que você aplicou, vai dar esse tempo de entrega de água. E uma terceira e última opção que você tem, que também tem previsão na NFPA, é de montar o cabeçote de teste e fazer um ensaio de campo. Então, eu pego lá no campo, monto o cabeçote de teste, eu monto com os biquinhos de sprinkler, 1, 2, 3 ou 4 bicos de sprinkler, abro os registros e pego um cronômetro e verifico para ver se eles estão chegando dentro desse tempo. Essa solução ela já não é muito indicada, porque se você chegar à conclusão de que excedeu esse tempo máximo, você tem que refazer toda a sua rede, tá? Então, assim, basicamente a regra é essa, mas para esses sistemas refrigerados, Débora, que são por aplicação especial, esse tempo de 1 minuto, ele nem é considerado, tá? Como é uma aplicação especial, ele já vai direto nesses tempos menores e geralmente são com bicos, com uma quantidade de bico maior do que 1.